Primeira questão. Um apólogo é uma narrativa de ficção, isto é, apresenta fatos vividos por personagens criados pela imaginação humana. Letra A. Quem são os personagens que participam da história? Então, nós temos aí a linha, né, a agulha e um alfinete. São esses os personagens que participam da história, tá ok? Letra B. Leia a seguinte informação sobre os personagens ficcionais, que são aí esses personagens relacionados aí, né, a esse tipo de narrativa aí que é o apólogo, tá? De modo geral, o personagem é a invenção da pessoa humana dentro das narrativas de ficção. Podem grifar isso aí, tá? Invenção porque não são pessoas existentes de carne e osso, mas produtos da imaginação humana e da linguagem que imitam os seres humanos. Dentro dessa imitação, procuram seguir modelos da realidade, personagens realistas, né? Que aí, no sentido aí, nesse aí do texto, são personagens realistas, tá? De nossos sonhos e desejos, ou seja, personagens românticos, ou de nossas fantasias, que são os personagens aí, né, fantásticos. E outros tantos caminhos. Questão aí da letra B. Em qual dessas definições se enquadram os personagens do texto? Os personagens procuram seguir modelos da realidade e são classificados como personagens realistas, tá? Então, essas são as definições aí, né, que se enquadram melhor aos personagens do texto lido aí, ok? Letra C. Esses personagens representam fatos que podem acontecer na vida real ou só são possíveis no mundo da imaginação? Bom, geralmente, né, acontecem na vida real, mas no caso ali do texto lido, porém, né, os fatos são possíveis apenas no mundo da imaginação, tá? São irreais, tá ok? Então, essa é a resposta aí da letra C, né? Eles representam ações que normalmente acontecem na vida real. No caso do texto lido, porém, os fatos são possíveis apenas no mundo da imaginação, ok? Segunda questão. Em quanto tempo transcorreram os fatos envolvendo a agulha e a linha e onde eles ocorreram? Lá no texto a gente consegue identificar, né, em que momento ocorreu, né, os fatos ali da linha e da agulha, né, que foi nessa partezinha aqui, ó, quer ver? Ó, caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Nesse parágrafo aqui já diz, né, onde ocorreu, tá? E quanto tempo, né, transcorreram aí os fatos envolvendo a agulha e a linha. Então, a resposta é essa, ó. Em um primeiro momento, os fatos ocorreram de um dia para o outro na casa de uma baronesa, tá? E depois aconteceram na noite do baile, ainda na casa da baronesa, tá? Então, essa é a resposta da 2. Terceira questão. Já tá aqui, né, a resposta aí da coluna aqui, né? Vou só comentar, tá bom? Vamos lá. Terceira questão. Os fatos que compõem esse texto são organizados em uma sequência. Enumere-os na ordem em que eles aconteceram. Vamos lá, então. Tá gravando aqui ainda, já estou conferindo. Primeiro momento aí, primeiro fato, né, foi em que a agulha começa a provocar verbalmente a linha, tá? Esse é o fato número 1. Número 2, a agulha e a linha iniciam uma discussão, tá? O fato número 3,
A costureira chega à casa da baronesa. Dando sequência aí, número 4, a linha decide ficar quieta enquanto a agulha continua falando. Número 5, a linha diz que enquanto a agulha volta para a caixinha, ela vai a todos os lugares, tá? Então, dando sequência aí, número 6, né? O fato seguinte, o alfinete dá conselhos à agulha. Número 7, o narrador diz a quem contou essa história. E, por último, a moral da história é evidenciada. Então, ficou aí relacionado aí 4, 2, 7, 3, 5, 8, 1, 6. Tá? Então, essa foi a ordem aí dos fatos ocorridos, tá? Quarta questão. O texto apresenta o ensinamento a partir de um fato que pode ocorrer na vida real. Letra A. Que ensinamento é esse? Bom, como lá, né, no texto, né, da agulha e da linha, né, traz lá como reflexão, né, no sentido de que, tipo assim, por mais que você faça, por mais que você ajude, por mais que você demonstre, né, a ajuda, né, a colaboração, você faz aquilo ali, mas o seu trabalho não é reconhecido, né? Então essa foi a moral da história, né? As pessoas não valorizam o que você faz a elas, elas não valorizam o trabalho que você faz. Né? Então, muitas pessoas se aproveitam do trabalho dos outros para se beneficiar e esquecem-se de valorizar a ajuda recebida. Então, a moral da história, o ensinamento, né, trazido ali foi esse aqui, tá ok? Então, essa aí é a resposta da letra A. Letra B. Textos como esse visam produzir reflexão de modo a provocar uma mudança de comportamento nas pessoas. O que o texto pretende provocar no leitor? Ele pretende fazer o leitor reconhecer que todas as pessoas precisam umas das outras e que também devem valorizar o trabalho de cada uma delas. Então, né, essa foi a reflexão, tá? Que trouxe aí de modo aí, né, a provocar uma mudança de comportamento nas pessoas, né? É o reconhecimento, né, a humildade de reconhecer que a gente precisa, né, uma da outra e também de reconhecer, de valorizar o trabalho de cada uma, tá? Então, essa é a reflexão, tá? Que traz aí, né, a mudança de pensamento aí, de comportamento do ser humano, tá ok? Quinta questão, gente, só uma observaçãozinha aí. Vamos grifar aí o que eu vou falar agora que tá aí no livro, ó, essa partezinha aqui toda. Narrativas que têm por objetivo provocar no leitor reflexão sobre atitudes humanas cotidianas e, consequentemente, sobre os próprios atos por meio de ações realizadas por seres inanimados, apresentando um ensinamento, são denominadas apólogo, né? O resuminho aí, né, do sentido, né, do que o apólogo traz aí pra gente, né? Qual é o objetivo aí principal do apólogo, tá? Então, grifem isso aí, que é muito importante, tá? Quinta questão. Releia o texto prestando atenção em quem narra a história, né? Eu já comentei com vocês, né, na hora da leitura sobre isso, né? Então, não vamos reler, tá? A gente já fez essa observação e agora a gente vai responder aí. Letra A. O narrador participa da história ou é apenas um observador? Explique. Bom, como a gente falou anteriormente, né? O narrador, ele tá ali, né, observando, né? Ele é apenas o observador da história, pois narra os fatos vivenciados por personagens, mas ele não participa, tá? Então, ele apenas aí observa, né, e narra os fatos vivenciados pelos personagens, tá? Então, essa é a resposta aí da quinta letra A, tá ok?
ele é apenas um observador da história, pois narra os fatos vivenciados por personagens, mas não participa deles. Letra B. Identifique um comentário apresentado no final do texto e explique quem fez esse comentário. Então, o comentário foi esse aqui, ó. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Então, esse foi o comentário, tá? No final do texto. E o que quis dizer? O narrador reproduz o que um professor de melancolia teria dito após ouvir a história. Tá? Então, esse foi o comentário aí, né? E por que foi dito esse comentário, tá? Pelo narrador, tá? Ele, né, reproduziu aí o que um professor de melancolia teria dito após ouvir a história, tá? Por isso ele colocou essa fala aí no final do texto. Que foi, ele tinha dito lá, né, que ele comentou, né, contei a história a um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça. Então foi a fala aí, né, do professor de melancolia. Tá? Letra C. A quem o narrador se dirige quando diz que contou a história a um professor de melancolia? Obviamente que foi ao leitor, né? A quem estava lendo aí o texto, acompanhando aí, fazendo a leitura, né? Que o texto todo, o apólogo todo aí foi, né, diretamente relacionado ao leitor, ok? Sexta questão. O texto apólogo, um apólogo, apresenta um confronto entre dois personagens que pode ser percebido por meio da conversa entre eles. Letra A. Em sua primeira fala, o tom usado pela agulha expressa qual é a intenção dela. Tá, peraí. Ah, tá, entendi. Em sua primeira fala... Ui, cadê o zoom, gente? Cadê o foco? Em sua primeira fala, o tom usado pela agulha expressa qual é a intenção dela? Sim, porque ela faz lá em cima, né, a provocação, né, já começa fazendo a provocação à linha. Tá? Então, essa é a resposta aí. Sim, pois ela faz provocações à linha. Letra B. De acordo com a resposta dada pela linha, percebe-se que ela teve a mesma intenção da agulha ou não? Explique. Não, né? Porque tanto é que ela ficou em silêncio, não quis, né, argumentar nada, né? Ela encerrou o assunto e não prosseguiu com as provocações. Então, essa foi a resposta da letra B. Não, ela quis encerrar o assunto e não prosseguir com as provocações. Tanto é que ela fala aqui, né, que ela ficou em silêncio e logo em seguida, né, a agulha também se calou, né, não fez mais nenhuma provocação, tá? O para fazer em casa, não lembro se eu passei para vocês, mas penso que sim, que eu sempre passo, né? Então, eu vou deixar... Vamos responder, porque faz, né, dá continuidade aí. Vamos lá. Primeira questão. No decorrer do texto, os personagens tentam convencer um ao outro com relação a quê? Que recurso eles usam para demonstrar isso? Sublinhe no texto 2 trechos que confirmem a sua resposta. Bom, ambos os personagens tentam convencer um ao outro que são os melhores, né? Isso foi bem claro ali, bem explícito no texto. Para demonstrar isso, eles desprezam o trabalho um do outro, afirmando que o que cada um faz é mais importante do que o outro realiza. E a gente tem como, né, exemplo essa partezinha aqui, ó. Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando. Então, né, foi essa aí a parte, né, do texto, né, que um personagem tenta convencer ao outro com, né, em relação ao trabalho, ao que faz ali, né, a função de cada um,
tá? Segunda questão. Em que momento do texto o autor deixa claro que estava usando seres inanimados para mostrar uma situação possível de ser vivida pelo ser humano? Justifique. No final do texto, tá? Pois o narrador diz que contou essa história a um professor de melancolia e este faz a analogia entre as atitudes dos objetos e as ações humanas. Então, é essa característica aqui que o apólogo traz, tá? Enquanto, né, o autor deixou bem claro ali que ele usava ali seres inanimados para mostrar uma situação vivida pelo ser humano, tá? Então, tá aí a correção, né? A apresentação de um apólogo, tá? De um texto, né? Com todas as características, né? Com todas as estruturas desse tipo de texto, tá? Deu pra gente poder, até mesmo através dos exercícios, né? Observar isso, tá? Então, é basicamente, né? Isso aí. Para casa, vocês irão responder as questões das páginas 11 somente, né? Que dá continuidade aí ao momento de leitura que nós fizemos do Apólogo, tá? Então, para casa aí a página 11, ok? Beijos, até a nossa próxima aula.